Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia. E hoje um dia muito especial, porque nós estamos de volta gravando conteúdos inéditos, entrevistas inéditas. Estamos dando início à terceira temporada do podcast, o único podcast que passa na TV aberta e também na internet. Estou muito feliz em estar com vocês novamente nesse projeto, trazendo sempre entrevistas muito interessantes, pessoas muito relevantes, e não poderia ser diferente nessa data de estreia, porque o meu convidado hoje é um amigo de longa data, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, uma pessoa que realmente faz história na academia, como professor, como filósofo. Eu tenho o prazer de receber aqui, como primeiro convidado dessa terceira temporada, o meu querido amigo Marcelo Moebos. Marcelo, prazer, cara, estar te recebendo aqui no Bico da Águia. Olá, André, o prazer é meu, finalmente, né, aqui no Bico da finalmente, Águia. E olá para todos, né, que vão acompanhar essa conversa nossa. Maravilha, Marcelão. Como você está acostumado já, o Bico da Águia é aquele podcast que conta a história, né, da pessoa, a gente vem contando, e depois, no caso com o Marcelo, vão ser muitas coisas que a gente vai estar abordando nesse bate-papo. Mas eu queria que você começasse contando exatamente um pouco da sua história. Você é Montes Clarense? De onde vem o Marcelo Moebos? Ô, André, eu sou Montes Clarense, né, a minha família, sobretudo do lado materno, é toda daqui, né? A família do lado paterno é de São João del Rei, né? Sim. E eu cresci, estudei aqui até os meus 16 anos, e foi um período de vivências muito diferentes do que a maioria dos jovens vivencia hoje. Onde é que você estudou? Eu estudei em alguns lugares, né? Então, primeiro no Gonçalves Chaves, né? Uma escola pública, é importante a gente salientar como que a escola pública já foi peso, boa, né? É e que, claro, tem algumas que ainda são muito boas, mas naquela época era realmente uma referência. Você tinha várias boas escolas aqui na cidade, como ainda temos. Mas estudei lá, depois estudei no Marista. Né? Marista. Excelente escola também. No São José. A gente não chamava de Marista, a gente chamava Colégio São José. Né? E iniciei o meu ensino médio aqui num colégio que na época estava se inaugurando ainda, que era o Colégio Padrão. Ah, no Colégio Padrão. Só que eu sou de uma época, né, em que você não tinha aqui em Montes Claros a variedade de cursos superiores que tem hoje. Montes Claros não era a referência e o centro universitário que ela é hoje. Né? Então, você tinha ainda a FUN, que era a Fundação Universitária do Norte de Minas, né, que era faculdades separadas, né? Você não tinha ainda sido estadualizado, né, dando origem à Unimontes. E como eu já tinha uma clareza que eu queria fazer um curso na área de exatas, de tecnologia, eu fui terminar meu ensino médio em Belo Horizonte. Aí você foi para lá logo? Aí eu fui para lá, era um caminho que não era natural para todo mundo, muito incomum, né? Tanto é que essa é fácil. E fui junto com a leva, né, da minha geração estudar em Belo Horizonte. Terminei o ensino médio lá e entrei num curso que na época era o meu sonho, que era Ciência da Computação na UFMG. Mudança, né, velho? Você saiu de uma coisa de tão humanas que você se tornou para começar com a exata. Assim. Então, eu acho que o legal da gente falar da nossa história é a gente ser capaz de entender a nossa história a partir do contexto no qual ela se desenvolve. Claro, né? Claro. E, poxa, eu dei uma sorte muito grande, porque quando eu chego em Belo Horizonte, inocente, pura e besta, né? O que acontece? Poxa, caí numa cidade e num momento que havia uma efervescência muito grande. Né? Então, você imagina, eu estou falando aqui em 84. Né? Então, eu chego em Belo Horizonte, é esse período que você tem uma efervescência política, é o período das diretas 85, já. Né? Então, ali. Eu estava lá na Afonso Pena, num daqueles comícios que reuniam literalmente centenas, né, de milhares de pessoas. Eu estava lá, né, terminando ainda como estudante de ensino médio. E foi muito emocionante, cara. A gente talvez seja uma das últimas gerações que, de uma maneira mais generalizada, a gente tinha a questão da política, uma esperança muito grande, né? de transformação, de mudança, de construção de um país mais justo, mais decente, e que naquele momento
a gente via com muitos bons olhos os estertores, quer dizer, o fim de uma ditadura militar. Exatamente. Né? E a gente queria muito isso, poder as pessoas eleger, se envolviam, né, os seus Marcelo? representantes. Mas, basicamente, não era época de rede social, não tinha internet, mas as pessoas se envolviam com isso. Né? Então, acompanhamos a votação, né, da emenda Dante de Oliveira, né, que a gente chama de diretas já. Né? Eu estava lá em frente à praça da rodoviária, cara, cercado, né, pela polícia militar, e a gente lá, né, muito animados, no dia da votação. Que a mesmo, emenda, né? inclusive, não foi aprovada e nós não tivemos a direta. Né? Foi uma tristeza, mas de qualquer jeito, foi uma pá de cal na ditadura militar. Né? Então, não teve a diretas já, mas a partir daí você teve o retorno de um presidente civil. A história do Brasil tem esses momentos dramáticos, né, que quem foi eleito pelo colégio eleitoral foi Tancredo Neves. E aí aquela tragédia, né, cara? Por isso que eu acho que o brasileiro tem sempre esse senso de tragédia, né? Pô, você tá feliz com algo acontecendo, mas a gente tem sempre o medo de, pode piorar de uma hora para outra. E o que aconteceu? Tancredo morre, né? Não sei, em alguns aspectos avançou. Eu digo assim, porque nós tivemos 89 logo em seguida, que foi a primeira eleição direta, e aí realmente foi um momento que eu me lembro muito essa eleição de 89, né? Que eu me lembro que eu morava em Montes Claros, eu cheguei a morar em Belo Horizonte também nessa mesma época, em 86, depois eu retorno para Montes Claros. Nessa época de 89, estava essa efervescência da eleição de 89, que foi o Collor que foi eleito, mas assim, o Brasil vivia isso intensamente, cara. A galera parava para assistir programa eleitoral, né, bicho? Sim. E essa coisa, assim, que aí você tem a morte de Tancredo, quem assume é o vice dele, mais dessas combinações políticas, né? E a gente sabe qual que é a história, né? Quando o senhor Cirnei, né? Ou Sarney, né? Sim, tá vivo até hoje, 100 anos. Ele assume a presidência, cara. E aí você tem essa continuidade. Aí as coisas não param. Você tem um momento dos planos, num primeiro momento, os planos econômicos com muito impacto, mas péssimos resultados, hiperinflação. E em 89, você citou muito bem, eu já estava na UFMG, né, na universidade. Mas aí eu queria saber exatamente isso. Você vai para fazer exatas, mas participa de toda essa loucura política, essa transformação. E isso aí mexeu com você para mudar seu rumo? Completamente, cara. Por isso que eu acho que a gente só entende a nossa vida a partir desse olhar mais ampliado. Entendi. Para não parecer que as coisas acontecem por acaso. É verdade. Porque além dessa grande, né, questão política que estava acontecendo, essa efervescência mesmo, mas você tinha uma outra efervescência paralela e, ao mesmo tempo, que se autoalimentava, que é uma efervescência cultural muito grande. Então, eu chego em Belo Horizonte, cara, você tem, assim, um momento em que a música estava, assim, no auge mesmo, de grupos, bandas de rock, né? Então, você conhece muito bem essa história, André? Conheço, que eu participei disso, na Auguste Lima, em torno ali da Cogumelo, né, que era uma loja de disco. Então, você tinha o pessoal do rock com bandas alternativas, né? Então, você pega o John, por exemplo, né, que o pessoal conhece ele do Pato Fu, mas não sabe que o John teve alguma das bandas mais, né, undergrounds de Belo Horizonte, né, o Sexo Explícito, né? Você tinha várias bandas ali. E antes do Sexo Explícito, tinha uma outra banda que pouca gente conhece, mas se entrar na internet, você conhece, chamava Convergência Socialista, cara. Não sei se você ouviu falar. Eu já ouvi falar. Esse era engraçado demais. E assim, então, no cenário musical, então essa questão do rock, de grupos alternativos, né? Era uma época que começou esse boom também do rock nacional. A década de 80 foi a década do rock foi nacional. Impressionante, né? Todas as bandas de Brasília, as bandas do Rio. Foi inclusive o momento em que eu comecei minha carreira musical, exatamente por essa influência aí do rock daquela época. Essa riqueza de fusão, né, de ritmos e tal. Então eu lembro que tinha alguns grupos, bandas que eu acompanhava, inclusive uma banda que tinha um pessoal aqui de Montes Claros, né, que era a Virna Lise, né, cara? Grande brother, a gente participou de todo esse momento. Era maravilha, cara. Tinha 3 né? de Montes Claros, Marcelo, Marcos e o Marder. E uma banda que fundiu contra de lá de BH, né? Aí entrou o César Maurício e tal. Maurício, E eu, onde que esse pessoal tocava, eu ia ver, cara. Porque exatamente, talvez seja a banda, em termos dessa mistura rítmica, mais rica, né? Mas você tinha outras bandas, Último Número, né? Também com um cara que era daqui da nossa região, que é esse mal de Gato Jair, né? O Último Número. O Último Número, também em termos melódicos, bacana.
E a música mineira, MPB, né? Você tinha em torno da escola de música lá, do Wagner Tiso, do Milton Nascimento. Era muito forte, uma formação forte de músicos. Cara, outra coisa que me influenciou profundamente, né? Que é a questão do cinema. Belo Horizonte, na época, assim, para quem era cinéfilo como eu, era o grande momento. Então, você não só tinha Belas a sala Artes, né? Humberto Mauro, né? que foi o estopim disso, mas depois foi se ampliando. Então, até a que fazia a programação da sala Humberto Mauro durante mais de 10 anos, que era a Mônica Cirqueira, ela começou a fundar alguns cineclubes. Né? O primeiro foi o Savassi Cineclube, na rua Levindo Lopes, ali. Você tá doido. Cara, aquilo foi uma maravilha. Vai mudando, né, Marcelo? Então você tinha esse cenário mais alternativo, mas você tinha uma coisa rica, cara, que o cenário comercial era o cenário da época do Patê, do Paládio, né, do Cine Jacques. O cinema ainda existia, né? Então, você chegava no Patê, cara, você assistia lá filmes, era de Woody Allen, né, filmes do cinema alternativo europeu. E, paralelamente, você assistia mostras Truffaut, Godard, Belo Fellini. Horizonte, né? cara, para quem teve essa oportunidade, né, Marcelo, de vivenciar, né, tudo isso que a arte podia possibilitar, os movimentos artísticos. Eu me lembro, eu morei 20 anos em Belo Horizonte, assim, nós participamos, aí já era uma outra época, mas do FIT, do Festival Internacional de Teatro. Teatro maravilhoso. Do FID, os shows nas praças, assim, em vários lugares. E aí, assim, realmente uma cidade, uma efervescência cultural grande. Hoje a cena é outra. Ainda existe, inclusive, uma cena forte em Belo Horizonte. Eu vejo a minha filha, que até fez um show em Belo Horizonte recentemente, mas a cena já mudou, cara. A cena é mais, assim, diversa, né? Mas, assim, é esse garoto que estava lá e participou de toda essa loucura da década de 80. Porque a década de 80, se você não viveu, é só vivendo. Porque a década de 80 foi uma grande experiência, realmente, para o bem ou para o mal, mas foi uma grande experiência. E aí você resolve fazer faculdade, aí você resolve fazer filosofia. Pois é, cara. Então, por que eu tentei contextualizar isso? Para mostrar que as coisas também não acontecem assim de uma hora para outra, ou de modo leviano. Eu entrei em ciência da computação porque é o que eu tive para lá me preparar para fazer ciência da computação. Entrei, né, inicialmente eu gostava pra caramba do curso. No segundo período, eu já era estagiário do Centro de Computação da UFMG, né? Então ficava lá no 8º andar do prédio da reitoria. Pô, já foi uma subida de nível, né? Eu já almoçava lá no bandejão da reitoria e não, né, no bandejão geral e tal. Mas, cara, aí por que eu contei tudo isso? É que eu fazia computação, trabalhava na área como estagiário, e fiquei 2 anos como estagiário lá. A minha turma era a turma das artes, né? Era a turma... Tô meio deslocado talvez aqui, né? O pessoal, é a turma da Fafiche, né? Da faculdade Fafiche, para quem não sabe. E aí, se você não sabe, é a faculdade de Filosofia e Ciências Humanas do FMG. E ficava lá no bairro Santo Antônio, naquele prédio, que era prédio que eu sei, se você passasse perto ali, eu vou te contar, viu? Ficava inicialmente, né, no Santo Antônio, né, na rua Carangola, né? Cansei de ir ali, tem um monte de gente que vai estar ouvindo, deve ter, saudades da Carangola, né? Também do 8º andar, então, da Carangola, era maravilhoso. Mas depois eu peguei já a mudança para o campus mesmo, lá da Pampulha, né? Sim. E, bom, então eu entrei, mas então, assim, eu dava conta da minha formação na área de informática, mas eu convivia com o pessoal de outras áreas e é isso que me movia cada vez mais, né? Você te deixava envolvimento feliz, né? político e tal, né? Então, na época que o pessoal da minha área mesmo, do meu curso, né, dos SECs, do Estudo de Ciências Exatas, não tinha tanta preocupação política, eu já queria participar dos movimentos estudantis, né? Participei uma época do DCE, mas o que acontece? Aí chegou num ponto, cara, que eu comecei a fazer disciplinas exatamente nas áreas de humanas, sobretudo no curso de letras e no curso de filosofia. E eu me encantei, me apaixonei, cara, e paixão é uma coisa que é difícil de controlar, porque não é simpatia, né? É amor, cara, né? É verdade. Entendeu? E você entra no universo da literatura, no universo dos autores, da leitura, né, Marcelo? E aí eu comecei, cara, a sofrer um processo complicado, que eu era provado nessas disciplinas que a gente chamava lá, eu acho que chama de eletiva, você escolhe. Sim. E nas minhas disciplinas eu fui cada vez mais caindo o nível, você tá me entendendo? Porque não tava... Passava, eu já me dava satisfeito.
Aí chegou num ponto que eu falei, cara, eu estou enganando quem, cara? Quem, né? Você Eu tá mesmo, me entendendo? né? Enganar a si mesmo é a pior forma de engano, é o auto-engano. Com certeza. Aí eu falei, pô, cara, eu vou assumir essa paixão, não de maneira leviana, né? Eu vou me preparar para isso, né? Mas eu quero, num momento que ainda posso me dar o luxo de me arriscar, eu vou arriscar. O que muitas vezes é até difícil para o entendimento familiar, por exemplo, porque a gente tem uma tradição aqui no norte de Minas que é o seguinte, a pessoa tem que fazer medicina ou tem que fazer algum curso que, né, porque vai você ficar bem de vida, vai te dar dinheiro e tudo. Aí você chega para o seu pai e fala, eu quero fazer filosofia. Aí o cara, o que é isso? Né? Assim, meu pai, eu fiz publicidade e propaganda, ele não sabia o que era. Ele falou, o que é isso? Publicidade Agora, e tal, imagina filosofia. Publicidade, filosofia. E não é só meu pai, minha família, né? Sim, todos. Mas você imagina meus amigos, né? Exatamente. Meus colegas falam assim, né? Esse cara deve estar com algum problema. Tá usando drogas, esse cara aí. Esse cara, cara, mas aí eu me preparei, né? Eu acabei trabalhando sério na isso, área né, durante Marcelo? muito tempo. Né? Eu Nossa. trabalhei na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na área de microinformática, o que já me dava uma grana para segurar a onda. Mas o fato é que eu larguei computação, cara, no 6º período. E, assim, foi muito engraçado. Até eu fui lá no Departamento de Registro e Controle Acadêmico, que fica na reitoria, o famoso DRCA. E aí cheguei lá e a mulher foi me atender. Falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim cancelar meu curso em ciência computação, né, minha matrícula, porque ela falou assim, você vai cancelar, mas isso nunca aconteceu, né? Eu falei, pois é, né? Pelo menos nisso eu vou ser original. E aí, é difícil, né? Escolhas complicadas. O fato né? Sempre a gente, porque eu acho que tem umas coisas mais interessantes para falar, mas o fato é que eu larguei computação, entrei em filosofia na sequência, né? Passei, inclusive, na época em filosofia em primeiro lugar, no vestibular e tal. E fiz filosofia, um aluno apaixonado. E teve uma experiência com grandes mestres lá no UFMG? Cara, eu vou te falar, se tem uma coisa que eu carrego com muita saudade, né? foi as possibilidades que o curso de filosofia me deu. Não é, eu tive muitos bons professores também na área de informática, no curso, né, de ciência da computação. Mas em filosofia foi outra coisa. Então, por exemplo, eu fui aluno de um Laterza da vida, um Moacir Laterza, né? Que era um cara, bicho, que assim, ele não dava aula, ele dava show. Né? Então, quando ele terminava a aula, ali, né? Quem não estava aplaudindo estava em prantos, né? Mas não é prantos pela beleza da aula, pelo encantamento que ele era capaz de produzir. Né? Então, fui professor de um José Henrique Santos, cara, que era outro cara, inclusive foi reitor da UFMG, imagina o nível do cara, né? E que é um cara também que aí sim, né? Não tinha aquele ar teatral, né? Cênico do Laterza, mas é um cara que, poxa, com a fala mansa, equilibrada, conseguia passar. Cara, ele fazia com que pensamentos extremamente complexos se tornavam acessíveis, né? E a especialidade dele era Kant. Você acha que esse momento, exatamente, de você estar, né, se relacionando e tendo essa oportunidade com esses grandes mestres, foi o que te influenciou e te impulsionou para se tornar o professor, né? Que hoje você é, que a gente vai falar um pouquinho da sua história como professor. Aí eu acho que assim, cara, aquilo que era uma paixão, né, se consolida nesse período, né, de formação. E eu fui tudo que um aluno de graduação pode ser. Né? Fui monitor, bolsista de iniciação científica. Então, houve uma entrega da minha parte muito grande. Mas o retorno que eu tive, cara, foi muito maior, né? Porque realmente foram mestres, que eu podia estar citando aqui vários, né? Claro. O José Chazin da vida, o Newton Binotto, né? Que tem um papel importante na minha história. Mas, assim, sobretudo, cara, esse olhar que eles me colocaram da seriedade, do pensar de maneira metódica. Né? Impressionante. E o que mais me impressionava, além da titulação, do conhecimento, mas era do desprendimento dessas pessoas. Né? Uma coisa que eu sempre estranhei muito aqui é que muitas vezes o cara ele acha que, por ele ser titulado, ele detém a posse do saber, a autoridade e tal. E isso não foi o que eu vivenciei lá, não, cara. Quer dizer, pessoas que eram tituladas, tinham uma qualidade, mas, sobretudo, esse amor pelo que faz e esse desprendimento, essa vontade de compartilhar isso. Influencia, né, Marcelo? Influencia na gente, na nossa formação. Essa foi a minha grande influência. Né? Aí, quando eu terminei a minha graduação,
eu entrei direto no mestrado lá, na área de filosofia social e política, e quando eu terminei as matérias, surgiu uma seleção aqui em Montes Claros para a Unimontes. A Unimontes estava numa fase de consolidação. O meu pai, a história dele é muito ligada nessa transformação da FUM na Unimontes. E ele falou assim, poxa, né, você está agora nesse período aí que você tem mais liberdade, você não tem tudo. Vem aqui, traz um pouco de contribuição para esse momento, faz o processo de seleção. E eu voltei para Montes Claros, né, aí fui aprovado nesse processo de seleção, mas eu voltei muito com um olhar assim de, eu vou ficar lá um tempo, né? Tipo assim, é passagem, né? Quer dizer, Montes Claros nunca foi visto num primeiro momento como um retorno. Né? Era Apesar de que todos nós acabamos voltando uma hora ou outra, né? Mas aí que tá, cara. Mas eu voltei para uma outra Montes Claros, você entendeu? Sim. Eu voltei para Montes Claros, onde que aquela agitação que eu tinha vivenciado em Belo Horizonte estava acontecendo aqui, cara. Com a consolidação da Unimontes, vindo inclusive muita gente de fora, ou pessoas daqui que estavam retornando com uma experiência, uma formação fora, né? E trazendo essas experiências para serem compartilhadas aqui. E aí a sua primeira experiência é na Unimontes como professor? Na Unimontes, né? Então dei aula quase uma década na Unimontes, né? E foi um período de grande aprendizado, né? Eu me aproximei muito da pró-reitoria de ensino, das pessoas que estavam ali na época, né? Inclusive dessa pessoa que foi tão importante para a história da Unimontes e que a gente muitas vezes, né, a gente vai tem uma memória fraca, né? A própria Unimontes deveria reforçar. Um professor que já não está mais entre nós, né? O José Geraldo Freitas Drummond, poxa, é uma pessoa fabulosa, que teve um papel importante naquele momento e que sem ele a gente não teria a universidade com a importância que tem aqui hoje, sabe? Dentre outros que foram importantes. Estou falando aquilo que na época eu percebi essa paixão dessas pessoas por aquela instituição também, né? E aí esse foi um momento em que eu falei, pô, cara, eu tenho algo a falar, você está me entendendo? E aquilo foi te conquistando, né, cara? A questão da sala de aula e de você falar assuntos, né, de repente, que você tem tanta propriedade e tão pertinentes para a vida das pessoas. Porque, às vezes, muitas pessoas não valorizam essas coisas como a filosofia, como a sociologia e tudo. Acho que, de repente, são coisas menores. As pessoas querem ganhar dinheiro, pensam em ganhar dinheiro e que isso aí satisfaz. Mas é tão profundo. Eu queria te perguntar exatamente isso. Hoje em dia que a gente acaba vivendo uma crise na educação, no ensino, por várias coisas que acontecem, existem, logicamente, coisas positivas que aconteceram, mas o papel do professor ele ainda é muito importante, fundamental para o crescimento de uma nação. Como você sente hoje esse papel do professor, você como professor contribuindo para essa sociedade, cara? Cara, vou completar agora 28 anos de docência, né? É claro que a maior parte desse tempo foi no ensino superior e que foi muito rico e importante, mas a gente vê que dos últimos tempos, eu acho que faz parte de um retrocesso político em vários aspectos, né? Exatamente de uma dificuldade no exercício da docência cada vez maior. Então, acho que hoje a gente vive uma realidade, primeiro, você já tocou aí, que eu acho que é importante, de o esvaziamento de disciplinas da área de humanidades, né? O que é um grande erro. Né? Então, se quando eu retornei era um movimento contrário, né? Então, período de redemocratização, né? Período dessa ideia de construção de uma sociedade mais crítica, mais reflexiva, né? E não só isso, de perceber os limites da ciência em termos de formação de um pensamento muito dirigido, né? Muito limitado, diminuindo a importância, mas as pessoas queriam ampliar a sua visão. Então, uma experiência que eu tive aqui em Montes Claros, que eu acho que é importante contar como parte da minha história, mas para mostrar que tem pessoas que se preocupavam muito com isso, eu, durante 15 anos, cara, eu coordenei um grupo que se encontrava uma vez por semana. Eu tive notícia disso. Para a gente discutir filosofia, literatura, né? Eu tenho um mestrado na área de literatura, estudos literários, e discutir filosofia, literatura, mas discutir também psicanálise, que reunia o quê? Psicólogos, estudantes. E como era rico isso, né? Médicos, né? De várias especialidades, né? E empresários. E essa ideia exatamente que o cara percebia que, poxa, é óbvio que para você exercer qualquer profissão,
você tem que ter um domínio do conhecimento próprio daquela área, né? Do conhecimento que a gente chama de técnico científico. Mas essas pessoas perceberam que quando você amplia sua visão de mundo, sua compreensão da vida, e a vida não se restringe à dimensão profissional, você melhora como pessoa, cara. Você cresce. E isso também vai refletir na vida profissional, você compreendeu? É verdade. Então eu ficava muito motivado de ver essas pessoas de diversas áreas interagindo, discutindo com muita seriedade, né? E então havia essa demanda. Infelizmente, né, isso não é novidade para ninguém, sobretudo, né, pré-pandemia e a pandemia da Covid acentuou muito isso, a gente teve uma radicalização em termos de debate político. E uma radicalização que empobreceu profundamente o debate político, cara. E isso reflete nas outras dimensões da vida. Então, você imagina, muitas vezes, né, a gente sabe, todo mundo que está me vendo ou ouvindo sabe disso, essa ideia de, não, professor, sobretudo de humanidades, está ali para doutrinar. É doutrinar, é comunista, gente, é isso, né, aquilo. A gente luta né? para mostrar, né, que é possível ampliar a nossa visão de mundo de maneira crítica. E joga um discurso raso, né, Marcelo? Autônoma. Quer dizer, seria uma coisa, um contrassenso para um professor de filosofia e de humanidades. É ser doutrinador, isso é contrassenso. Né? E, pô, a gente, né, luta hoje para dar uma aula decente, pelo menos, que a gente seja capaz de gerar algumas reflexões, né? Um pensamento autônomo. A reforma do ensino médio toda é baseada na ideia da autonomia do estudante, você está me entendendo? E como é que você vai conseguir autonomia sem você trazer disciplinas cuja finalidade é predominantemente pensar? Mas não é, porque para pensar todo mundo pensa, mas pensar de maneira metódica, rigorosa, com fundamentos. Fundamentos, né? De autores e tudo mais. Então é aquela coisa que chegar em sala de aula, brincar, gente, o que é, né, mais-valia? Ninguém sabia. O que é dialética? Ninguém sabia. Né? Então o que é? Eu falei, pô, uma ignorância profunda mas estou dizendo assim, né? Que doutrinação é essa? Se depois de tantos anos de estudo ninguém sabe nada dos conceitos básicos. Exatamente. Né? Então é óbvio que né, essa discussão, escola sem partido, há uma ideologia que, na minha opinião, é perversa. Demais, porque deixa raso a discussão, cara. E não só isso, né, cara? Uma formação que é totalmente voltado para atender interesses econômicos do mercado de trabalho. É o que eu falei com você, deixa a coisa na frente, não deixa o pensamento. É óbvio, né? Eu não sou ingênuo, eu sou um professor que eu me considero responsável. A gente tem que formar os alunos também para o mercado de trabalho. Claro. Mas eu acho que não só para o mercado de trabalho, porque tendo uma formação mais ampla, é que você é capaz de transformar algumas coisas que a gente sabe que são muito perversas em termos de sociedade e que se manifestam também no mercado de trabalho. Você está me entendendo? E essa transformação é total, né, Marcelo? Assim, não só na vida profissional, mas na própria vida da pessoa, na vida familiar, no entendimento das coisas do mundo, né? Ou seja, você ser radical e acreditar exatamente só em informações que são apropriadas, que você vai acreditar naquilo porque está dentro de um universo, isso aí acaba você ficando preso e você não consegue enxergar o que está além. Marcelo, antes de você continuar aqui, e eu preciso dar esse recado para você, evidentemente, porque o papo com o Marcelo é o seguinte, depois a gente até vai falar um pouquinho da nossa experiência comum, né, que nós tivemos muitos anos, fomos colegas lá na Unifipmoc, aqui de Montes Claros, que foi um trabalho muito bacana. Mas antes eu preciso falar para você que hoje é a estreia da nossa 3ª temporada do podcast No Bico da Águia, e nós estamos muito felizes, porque o podcast No Bico da Águia, ele é o único podcast aqui na região que ele está na TV aberta e também na internet. Então você pode acompanhar, e aqui eu quero fazer um agradecimento ao pessoal da TV Gazeta Norte Mineira, onde a gente tem o podcast veiculado toda terça-feira. Mandar um abraço para o Felipe, para toda a moçada aí da TV Gazeta. Então você pode conferir esse conteúdo toda terça-feira na TV Gazeta, a partir das 9 da noite, com reprise no sábado, às 5 da tarde. E você também pode conferir o podcast No Bico da Águia no canal do YouTube do Busque News. E o Busque News é o estúdio, né, a produtora que faz aqui o podcast No Bico da Águia. Busque News, ele é o maior portal de notícias regionais aqui do Norte de Minas. E como é importante isso, Marcelo?
porque a gente acaba recebendo só notícias de outros lugares e tudo, mas o Busque News ele tem uma equipe de jornalistas formados, profissionais, que vão atrás da notícia correta e estão trazendo a cada dia, mandar um abraço para o Vinícius, para a Joyce, que estão fazendo esse trabalho muito interessante com o Busque News, que é quem produz aqui todos esses conteúdos, entre ele o projeto No Bico da Águia. Então, é patrocinado também o nosso projeto pelo Busque News e pelo Busque Studio, que é esse lugar que a gente está aqui, né, fazendo esse estúdio. Você que quer fazer um podcast, você que quer ter um projeto, quer fazer uma aula, quer usar o meio de audiovisual, com certeza a melhor estrutura aqui do Norte de Minas é do Busque Studios, que é esse lugar que tem todo o equipamento, tem o meu amigo Maurício, que vai deixar tudo no jeito para você produzir o seu conteúdo, o seu podcast. Então é isso, no Bico da Águia, com parcerias interessantes para estar fazendo, né, Marcelo? Esse projeto que está começando agora na sua 3ª temporada. Mas, Marcelo, me fala um pouco da sua questão de professor ainda. Você é um professor que, logicamente, todos os seus alunos, eu acredito que devam ter a mesma reação que você tinha com aqueles grandes professores que você tinha na Unimontes. Eu já tive notícia de aula sua, a galera saindo, batendo palma da sua aula, porque você não deu aula, você deu um show. Mas eu penso que você se entrega tanto naquele momento da aula, você traz com tanta verdade que não dá espaço para o aluno ficar mexendo no celular lá no fundo, não dá o aluno para ele ficar parado, conversando outras coisas, porque o que você está falando, o que você está trazendo, são coisas importantes e pertinentes. Como é que é essa experiência para você? Cara, eu tento, em certa maneira, fazer jus à formação que eu tive lá no FMG, né? E fazer jus a uma paixão minha, que, na verdade, são duas grandes paixões intelectuais, que é a filosofia e literatura. Então, para mim, isso é uma coisa espontânea, né? Eu não entro na sala de aula pensando, eu quero dar um show, né? Não é uma coisa de mise-en-scène. Eu acho que é uma coisa espontânea. Claro. Né? Eu estou falando sobre coisas que, para mim, são muito relevantes, pelas quais eu tenho, né, um apreço, uma paixão forte. E o que eu quero, né, é compartilhar isso com meus alunos, né? Então, eu nunca vejo a aula como aquela coisa muito formal do distanciamento, tá? Mas é sempre como nós estamos fazendo aqui agora. Você traz a verdade. É uma conversa, você está me entendendo? É uma conversa onde eu compartilho com ele coisas que eu julgo que são importantes. Mas, sobretudo, no caso da disciplina filosofia, essa disciplina tem uma especificidade, que é permitir que ela dialogue com praticamente todas as áreas do conhecimento. Com certeza. Então, eu ministrava disciplinas filosóficas, para ir lá no IFPMOC, né, em praticamente todos os cursos da instituição, que você tinha sempre espaço, né? E o que é legal você ver isso? É você exatamente mostrar para as pessoas, porque ainda esse preconceito é muito presente, que filosofia não é uma coisa difícil demais, no sentido de que inacessível para a maioria das pessoas, que não é uma coisa dissociada, sobretudo meu esforço sempre foi esse, dissociado da realidade, da vida das pessoas, né? Eu sempre tentei fazer um esforço muito grande para mostrar que a filosofia ela emerge, enquanto forma de pensamento, de conhecimento, de necessidades, cara, históricos, culturais. Claro. E é tão importante isso para a formação da pessoa, né? Saber um pouco disso. E que ela trata das grandes questões que dizem respeito à nossa vida, sobretudo da produção de sentidos e significados, claro, que torna a nossa vida coletiva ética, possível, tudo né? envolvido, né? Então, sempre a minha discussão foi muito pautada pela questão dessas áreas da filosofia ética e filosofia política, né? Embora, né, eu tenho, por uma questão, talvez, dessa minha formação inicial na área de exatas, eu sempre tive uma ligação também muito com a parte da lógica, né? Sim. Então, são as áreas pelas quais eu transito com mais frequência, em termos de disciplinas, né, ministradas em graduação, né, e pós-graduação, lato sensu, né, que o pessoal chama de especialização. Mas, então, cara, eu acho que o meu desejo nessas aulas é mostrar isso, é pensar questões que são fundamentais para nós, individual e coletivamente, sabe? Mas pensar com rigor, né? Pensar
para além disso que a rede social produz hoje, que é um pensamento banalizado, superficial, pasteurizado, dirigido, né, inclusive, por uma plataforma ou um outro ex por aí. Então, eu tento falar isso, olha, é possível você ser capaz de buscar uma profundidade que você não vai encontrar nas redes sociais. Você acha que uma pessoa que não tem uma base, vamos dizer, filosófica, talvez ela nem consiga realmente discutir uma dimensão de algum tipo de assunto, porque ela vai sempre estar batendo na mesma tecla, tocando a mesma nota, porque ela não consegue sair dali. A coisa está tão fechada que você vai discutir alguma coisa, não, pedra é pedra, pau é pau, acabou, não vou conversar isso. E fica difícil, né? Eu acho que a filosofia ela é um grande instrumento para te permitir aprofundar nisso, né? E ela existe para isso. Agora, eu já não acho que você necessite necessariamente disso. Algumas das conversas que eu tive com pessoas que me acrescentaram muito em termos de uma sabedoria, eu estou pensando aqui em Eliot, que ele vai dizer assim, sabedoria é uma coisa para além do mero conhecimento formal, né, instituído. Eram pessoas que não tinham uma educação formal, muito menos em filosofia, você está me entendendo? Então a gente tem que tomar cuidado também, né, para não gerar isso, né? A fala do Eliot, que eu repito muito, né, completa é: onde está a vida que nós perdemos vivendo, né? No cotidiano, que muitas vezes nos embrutece e tal. Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? E onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Pois é, e aí a gente chega num dilema, por exemplo, de estar vivendo um momento, né, no mundo onde a gente está disponível todas as inteligências artificiais e todas as pesquisas, e aí a pessoa ela acha, muitas vezes, que ela não precisa ter isso na cabeça dela, porque ela apertou o celular, está tudo ali, toda a informação que ela precisa está ali. E às vezes você pede um artigo para algum aluno, algum tipo de trabalho e pesquisa, e vem um trabalho feito por uma inteligência artificial, por um chat GPT, ou por uma outra coisa nesse sentido, que vem tão bem feito que você lê e fala, pô, será que isso aqui foi o cara que escreveu ou não? Então, assim, a gente acaba vivendo esse dilema, mas, de certa forma, nos tornando reféns de uma tecnologia que é colocada nesse sentido, que se for retirada por algum motivo, por algum desafeto, uma guerra, alguma coisa nesse sentido, para onde que vai essa humanidade? Refém dependente de todos esses artifícios tecnológicos. Ontem faltou luz na minha casa à tarde. A CEMIG tirou a luz, ficou de 10 até 4 horas da tarde. Você para, você não tem internet, você não tem celular, você não tem nada. Aí você fala, agora eu vou ler um livro então, porque esse tempo eu não consigo acessar o eletrônico. Como é que essa influência dessa tecnologia que, logicamente, vem para nos ajudar, pode também influenciar negativamente na formação, né, coletiva de consciência das pessoas? Você falou até num tema interessante, que, né, de 3 anos para cá eu tenho vivenciado uma experiência que tem sido muito rica, que é dar aula também para o ensino médio. E agora, é óbvio que todo mundo está sabendo, a Lei 15.100, que foi sancionada pelo presidente da República no dia 13 de janeiro, é proibido o uso de celular na educação básica. Eu achei excelente essa. Eu também estou achando ótimo, mas foi muito interessante as primeiras reações de aluno, eu estou falando aqui, né, de ensino médio, falar assim, pô, né, mas nem na biblioteca, para eu estudar lá com meu notebook e tal. Aí eu falei, nem na biblioteca, cara. Você não pode usar aparelhos eletroeletrônicos, a não ser em casos muito específicos. E o que eu vou fazer? Aí eu falei com ele, tem uma coisa, cara, que não é recente, né? Chamada livro, né? E o que é mais bacana, né? Isso aqui não acaba a bateria, né? É algo que você seleciona o que você quer ler, né? Normalmente você tem surpresas muito agradáveis. E é um diálogo, você não tem uma posição passiva, igual você tem diante de um aparelho eletroeletrônico, né? Que você fica apenas passando mais informações num ritmo alucinado, cara. Exatamente. O livro, quando ele, né, faz sentido, você está dialogando com aquele autor, você está refletindo sobre aquelas ideias. E a biblioteca é um lugar, sobretudo, de livros, né? É a casa dos livros. E que estão lá, cara, esperando vocês, né? Ansiosamente. Mas é a dependência, né, cara, do artifício assim, tecnológico. A gente vê, assim, por exemplo, recém-nascido, o menino nasce
Quando ele está com 2 anos de idade, a mãe já dá um celular para ele começar a jogar joguinho de celular. E aí, não, mas isso é muito bom, porque ele já vai estar uma relação com o tecnológico e tudo, mas ele vai acabar se tornando essa pessoa que não vai querer leitura. Não, ninguém vai negar, né, esse impacto que a tecnologia tem na nossa vida. Né? E eu acho que isso é meio irreversível, cara. Né? A tecnologia veio para fazer parte da nossa vida. Sempre existiu, né? E a questão hoje a gente está percebendo como lidar com aquilo que ela traz de negativo, sobretudo de mais negativo. Então, acho que hoje a grande questão é quando você cria uma lei, que não é uma lei feita no Brasil, lembra? Né? Antes de ser aprovada em termos nacionais, já tinha sido aprovado no estado de São Paulo, né? Em alguns países, como Portugal, Canadá. Então, assim, é como a gente vai lidar com os efeitos disso. Então, é óbvio que a maneira como foi aprovada, eu acho que é questionável. O Congresso, como sempre, os políticos fizeram o que é mais confortável para eles. Né? Falar assim, a responsabilidade é sua, nós vamos apenas aprovar a lei, e no caso, né, sancioná-la. Mas eu acho que pelo menos abriu essa possibilidade da gente perceber esses malefícios, né? Porque os benefícios eles existem também. Não vem né? de conta. E são meio evidentes. Agora, essa coisa que, né, daquela fala do Eliot, tem um pessoal que fala, nós estamos vivendo a sociedade do conhecimento. Não, a sociedade da informação, cara. Informação é uma coisa que se assimila passivamente. Exatamente. Conhecimento exige um papel ativo, reflexivo, crítico. Tem que discutir com demanda tempo. E eu acho que o mais legal é romper com essa visão imediatista que essas gerações mais recentes estão tendo, cara. Né? As pessoas não estão mais dando conta, porque exatamente o mundo digital proporciona isso em larga medida. Né? É muito rápido, né? Não está dando mais conta de esperar, dar tempo, né? Fazer as coisas mais devagar. Pois é, né? mas isso vai mudando o psique desse sujeito. Sim, esse sujeito ele vai se tornando um outro sujeito lá na frente. Mas aí que eu estou dizendo, né? A resposta que a gente vai dar a isso, quando você cria uma lei e você vê que, você conversar com qualquer professor hoje, ele vai falar assim, cara, foi muito bom, a gente já está percebendo as mudanças. Agora, sabe o que é mais legal? É o aluno que inicialmente, claro, ficou chocado com isso, mas se você pergunta para eles, gente, vocês não acham que vocês estão sendo capazes de concentrar mais, prestar mais atenção? Você não acha que está rendendo mais o seu estar? Sim, a maioria. Quase de maneira unânime reconhece isso. Cara, é interessante. Você está entendendo? E aí, só para colocar que eu acho que é importante, então, assim, eu acho que abriu essa possibilidade das famílias repensarem, né? Quer dizer, porque a gente fala muito, e eu acho que todo pai, eu sou pai, né? E a gente muitas vezes com essa inquietação, você reúne pais, começa a conversar, vem essa inquietação. Meu filho fica lá no quarto, ou minha filha fica lá no quarto, o tempo inteiro no celular, no bate-papo, inclusive eu não tenho muito como controlar isso. Cara, eu acho que é para agora a gente perceber exatamente o que isso traz de negativo e a gente começar a reagir. É você dar também opção para essas crianças e jovens de fazer outra coisa. Porque né, o cara, né, a criança chega em casa, ela praticamente não convive mais com os vizinhos, porque a gente sabe da sociedade violenta que a gente vive, do trânsito violento. Então você confia na criança, ou ela está na escola, ou ela está dentro de casa. Né? Poxa, dentro de casa, ela normalmente vai ficar o quê? No espaço que ela se sente mais acomodada, que é o quarto dela. Se ela não tiver outra opção, o que ela vai fazer? Vai pro celular. Vai pro celular, cara. Então, acho que a gente tem que pensar, estabelecer limites mesmo, né? É você poder falar assim, olha, lê esse livro, que é o que eu faço com meus filhos, né? Primeiro, eu acho que você educa também muito pelo exemplo. Então, qual que é o primeiro exemplo que eu dou? Eu leio, cara. Eu leio. Então, assim, óbvio você vai dizer, porque você é de outra geração, mas eu acho que isso pode ser compartilhado com essa geração. Então, eu tenho filhos, que é claro que eles usam o celular, usam muito mais do que eu gostaria, mas eles também leem. Né? Eu ia te falar exatamente o seguinte, se a gente pegar uma foto, né, vamos lá para trás, por exemplo, quando eu estudava no colégio biotécnico, a foto do recreio das pessoas. As pessoas estavam em grupinhos de 3, de 4, conversando, sentando, namorando, lanchando, estavam interagindo entre elas e conversando sobre isso.
Hoje, antes dessa proibição do celular, você pode ter certeza que você vai ver a mesma foto com cada um no seu móvel, cada um no seu celular, vivendo o seu mundo particular. Às vezes você vai em bar, né, na cidade, aí você senta, tem uma mesa ali com 6, 7 jovens, todos eles olhando para o seu respectivo celular e não interagindo e conversando entre eles. Hora ou outra, eu acho que é possível até eles conversarem pelo próprio WhatsApp, o cara que está na ponta de uma mesa mandar um recado para o outro lá, entendeu? Então, assim, é realmente algo dessa época, mas que, como tudo na vida é educação e a gente é um ser capaz de se adaptar a todas as realidades, né, que estão sendo colocadas, eu acho que medidas como essa vão ter um impacto positivo muito grande para esse detox, né, Marcelo? Esse detox tecnológico que muitas vezes a gente precisa, porque quem está produzindo não interessa, ele quer que você consuma o máximo possível. Então, esse pensamento ele tem que ser né, avaliado por todos nós que estão participando disso aí. Mas eu queria repercutir com você. Antes de repercutir com você, eu preciso falar com você e de casa também, porque o Marcelo é um cara que, além de filósofo, professor também, ele é um grande amante da música. Ele gosta de música, gosta principalmente de rock and roll, né, Marcelo? A pegada sua é mais pro rock and roll, mas você gosta de um clássico também, né? Oh, sempre. É, da boa música, né? E você sabe que comunicação musical é com a melhor empresa de produção musical aqui do norte de Minas. E nós estamos falando da Personal Jingle. Personal Jingle é uma empresa que transforma a comunicação da sua empresa em música. E você pode acessar a Personal Jingle através do site, né? personaljingle.com.br, e pode também acessar pelo Instagram e, a partir disso, começar a ter a música da sua empresa, a música da sua marca. Só com música você consegue colocar a sua marca, o seu telefone, na cabeça de todas as pessoas de uma cidade. A gente tem um exemplo aqui em Montes Claros da Minas Brasil. Tenho certeza que você aí de casa sabe o telefone da drogaria Minas Brasil, fazendo até um merchan de graça para ela aqui. Mas por que você sabe? Por causa do jingle da Minas Brasil, 3221-2011. Então a sua empresa, ela também pode ter esse tipo de comunicação. Procure a Personal Jingle e faça o jingle perfeito para a sua empresa, que você vai ver que vai ser a melhor comunicação que você já fez de publicidade. Marcelo, os anos de Unifip-Moc, onde nós fomos, né, companheiros, parceiros e nos encontrávamos ali, né, quase diariamente, na sala de professores para vários debates e várias conversas, né? Eu não sei se você estava no dia até que o Papa foi escolhido, eu estava lá na sala de professores lá no café. Então, muitos momentos a gente viveu lá. E foi um período assim que a gente conseguiu escrever uma história bonita na educação aqui. Aqui eu já quero mandar um grande abraço para minha querida amiga Fátima Turano, né, que criou a Unifip-Moc, onde a gente teve o período junto com ela lá. E assim, foi uma instituição, né, que fez a diferença, depois foi vendida para a AFIA, hoje é uma outra instituição, mudou um pouco, continua chamando Unifip-Moc, mas com a direção, né, de uma empresa de fora. Mas foi assim um grande aprendizado também ter participado daquela equipe e ter conhecido pessoas tão bacanas como eu te conheci lá e tantas outras que a gente fez grandes amizades lá, né, Marcelo? Ô, cara, foi um período riquíssimo, né? E um período assim que instituições de ensino superior surgiram na cidade, para além da Unimontes, né? E que transformou naquilo que Montes Claros é hoje, né? Um grande polo de educação superior, com grandes, importantes instituições. Né? Então, hoje nós temos, além, né, das instituições privadas, mas você tem o Instituto Federal do Norte de Minas, né? A Unimontes, que a gente já falou aqui várias vezes, você tem o campus da UFMG aqui, que, inclusive, esse ano está começando cursos novos, né, cursos de matemática, ciências da natureza, inclusive com ótimas oportunidades aí. E, poxa, a gente estava bem no momento em que esse processo estava, né, irrompendo, né, cara? Assim, então foi muito rico, foi muito gratificante, porque exatamente você se sentir parte da construção desse... né? Quantas entrevistas nós já fizemos no programa República, né? O Marcelo era um personagem assim marcante no República. Entrevistas. Eu me sentia sócio. Assim, era sócio, nossa, precisava. Mas era muito ótimo, bacana, né, cara? Ótimo. E uma turma muito boa de professores, né, de gestores, comprometidos com a questão
da educação. Sim. E essa coisa de uma entrega, né, que foi muito grande por parte de todo mundo. Eu posso falar, né, da minha parte, assim, essa possibilidade de ter uma liberdade de falar, de organizar minhas disciplinas com aquilo que eu pensava. É óbvio, sempre muito focado no que eu posso contribuir a partir dessa disciplina para a formação naquela área que eu estava ministrando a disciplina, né? E eu acho que foi muito enriquecedor para todo mundo, né? E um período de engrandecimento, de amadurecimento, né? Eu também faço questão de mandar aí o meu abraço para a professora Fátima, Fátima professora fabulosa. Turano. Quero trazê-la aqui para bater um papo. E a professora comigo. Rosina, né? Também, que Rosina, teve um papel queridíssima. importante. Podia estar citando outras pessoas, mas eu acho que foi uma pessoa que teve essa compreensão do momento que a gente estava vivendo em termos de país, né? Porque a gente sabe que, sobretudo a partir de 2000, fazia parte da política pública na área da educação superar uma deficiência que a gente tinha muito grande, que era o percentual da população com acesso a curso superior. Né? Muito pequeno. Então, você lembra, anos 90, anos 80, a gente fazia parte, né, não tenho o menor orgulho de falar isso, mas de uma elite, era 1,5% da população que tinha acesso a curso superior. Né? Então, a gente multiplicou isso por mais de 10 vezes, né? E eu estou falando nós em termos de país, gente. Foi necessário. Né? País, é uma política que era além de uma política de um governo específico, né? Era uma política de Estado. Então era vergonhoso o percentual que a gente tinha de universitários e pessoas com ensino superior. Não estou falando comparado com países europeus, né, desenvolvidos, mas ser comparado com a Argentina. Pô, comparado com o Chile era vergonhoso. Né? Hoje nós melhoramos significativamente. Né? Hoje eu acho que a grande questão é a qualidade desse ensino, né? É verdade. É uma coisa que me preocupa muito. Então, isso é uma coisa pública. É só você entrar no site do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, né? Você vai ver lá, poxa, hoje mais de 80% dos graduandos nesse país são através de programas EAD. Né? Então, eu não tenho nada contra o programa EAD em base, né? Assim, no sentido de que é possível uma pessoa fazer um curso EAD. Eu acho que tem curso que não é possível, inclusive quero deixar isso bem claro, mas é possível e fazer bem feito. Mas não é. Será que eu acho que é muita ingenuidade acreditar que isso é via de regra. Né? Então, a gente percebe que muitas vezes é algo sucateado que é oferecido, é algo inadequado que a gente espera. E o que mais me deixa preocupado, cara, é que, assim, muitas vezes você mexe com desejos, sonhos das pessoas. Então, o cara quer fazer um curso superior, investe, né, nesses cursos superiores, e aí você, muitas vezes, chega no mercado de trabalho e ou por ter um excesso, né, de oferta, de mão de obra, ou, né, exatamente por uma má qualificação, você chega e não consegue inserção. Então, acredito que brincar, mexer com sonhos e as esperanças das pessoas é o de que mais funesto que tem acontecido nesse momento, sabe? E que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é óbvio que tem ótimas instituições oferecendo formação EAD. Tem. Bons cursos? Tem. Mas a gente tem que ser muito atento. Será que 80% consegue manter essa qualidade? Não, realmente a questão ela fica muito complexa porque o curso presencial ele traz outro tipo de pegada, né? Assim, é uma relação ali direta com o professor. Quer dizer, a gente acaba que essa questão virtual, a gente foi meio obrigado a fazer isso na época da pandemia e ali sim a gente vivia uma situação caótica que precisava daquele momento. Mas uma vez passado esse período, isso deve ser utilizado de uma forma mais moderada, vamos dizer assim, porque o que vale mesmo é o tete-a-tete, a gente está conversando, né? Eu concordo, igual eu falei, eu acho que existem cursos bons, EAD, em que você tem uma tutoria séria, competente, né? Agora, eu não me dou bem nesse processo, né? O tanto que eu sofri na pandemia, cara, porque tem gente que gosta de aula online. Mas, poxa, cara, eu não sei. Eu estou falando que eu vivenciei isso durante praticamente 2 anos. Você olhar para uma tela... Ver aquele tanto de quadradinho em que você ali. tem lá quase ninguém com a câmera aberta, né? E você falando para uma tela, cara, né? Mesmo sabendo que do outro lado tem
possivelmente pessoas prestando atenção. Possivelmente, né, Possivelmente pessoas prestando atenção. Poxa, isso tira essa coisa que está na base das atividades significativas da vida, que é o patos, é a paixão, né? Pô, não funcionava, foi um sofrimento. Agora, igual você falou, agora tem um momento que não tinha como ser diferente. Agora, quando a gente pôde voltar a uma nova normalidade, mas uma certa normalidade, a gente vê que o que aconteceu? Usou-se isso, essa tecnologia que foi desenvolvida, né, não mais tão focada na questão em si, da qualidade da educação, mas por questões, muitas vezes, comerciais, né, mais fácil. De disputa de mercado. E aí eu acho assim, que compromete um pouco. Acaba comprometendo. Eu não sei, talvez você que está aí me ouvindo falar, você vai dizer, pô, mas é uma pessoa de uma outra geração, né? Mas eu estou querendo compartilhar algumas experiências e que eu entendo a riqueza delas e a fragilidade de outras que eu também compartilhei. Com certeza. Então, como eu falei, durante 2 anos eu ministrei, e eram muitas aulas, no formato. Agora, Marcelo, fundamentalmente, assim, para a transformação de um país, e quando a gente fala de um país, a gente acaba, né, relacionando ao Brasil, que ainda é um país que, por mais que tenha se desenvolvido muito realmente durante, né, as últimas décadas e tudo, é um país que exporta muito, mas a gente ainda vê uma desigualdade muito grande, a gente ainda vê uma concentração de renda na mão de poucas pessoas e acaba que o desenvolvimento ele é meio assim, você olha o desenvolvimento de um lado, mas de outro lado já não está tentando desenvolvimento. Você acha que a educação, porque isso acaba sendo meio demagógico, a pessoa sempre falando de educação, mas agora falando realmente para um educador, a educação é a grande salvação para a gente se tornar um país desenvolvido efetivamente no sentido de uma divisão mais igual dessa riqueza que esse Brasil pode produzir? André, eu acho que a educação, e quando a gente está falando de educação aqui, eu imagino que você está pensando em educação formal. Tudo, né? do início até o fim. Mas educação formal, educação na escola, sim, né? Porque eu penso a educação no sentido no geral, mais amplo, no sentido que os gregos chamavam de paideia, de formação. Mas a educação é indubitável, cara, um instrumento poderoso de transformação de uma sociedade, economicamente, politicamente. É só você ver o que os chamados tigres asiáticos fizeram. Sim. O que permitiu que esse país saíssem de uma condição econômica e ascendesse economicamente em muito pouco tempo. Foi um investimento maciço em educação, cara, em conhecimento, né? Sobretudo em conhecimento tecnológico. A gente sabe da importância disso para o desenvolvimento de um país, inclusive desenvolvimento econômico. Agora, não é só a educação, né? Ela é um dos instrumentos. Porque lembra, a educação, isso já desde o século passado, sociólogos, né? Eu estou pensando aqui, né, de um Bourdieu e Passeron, né, e esses caras eles mostraram a educação também pode ser instrumento de domesticação, né? Uma educação que não seja de qualidade, que não seja emancipadora, né? Uma educação que não está a serviço do desenvolvimento mesmo, da autonomia do estudante. Será que ela está a serviço do progresso humano, social, econômico? Eu acredito que não. Você está me entendendo? Então, acho que tem elementos que estão co-associados e que têm que ser enfrentados ao mesmo tempo. A luta pela melhoria da qualidade da educação, sobretudo das classes mais vulneráveis, cara, é uma luta que a gente não pode perder essa dimensão. É uma luta política. Né? Então, hoje, o que eu vejo com muita preocupação é o esvaziamento do debate político. Por isso, quando eu questiono o radicalismo e as radicalizações e as banalizações que as redes sociais acabam promovendo, é porque esvazia o debate político. E vira uma polarização só. Esvazia, cara. Você não tem debate. Então, né, nessa semana que passou, na quinta-feira, se eu não me engano, teve a aula magna de uma pós-graduação do ICL, que é Instituto Conhecimento Liberta, né? Em que a aula magna foi 2 grandes pensadores e professores brasileiros, o Gessé Souza e o Renato Giannini Ribeiro, né? Professor emérito de Ética e Filosofia Política da USP, né? Professores, o Gessé, conhecido sociólogo, demais, né? Gessé, muito bom. Né? Tá muito aí em evidência, inclusive na própria mídia, né? Mas tem um pensamento que, né, que, embora eu tenha algumas críticas, mas tem um pensamento crítico
em relação ao país. E todos dois salientando muito essa questão do esvaziamento e do perigo do esvaziamento da dimensão política, né? Então, ele está dizendo, o radicalismo, por que ele é tão perverso? Porque ele transforma o outro inimigo, cara. Exatamente. Você tá não no debate. E o berço da política, como uma forma inventiva de poder e de participação no poder que surge lá na Grécia, ela é centrada na palavra, no diálogo, cara. Claro. No confronto dos diversos, né? E a partir daí, que tendo um projeto em comum, que é o desenvolvimento de um país, de uma nação, de uma sociedade, você é capaz de, democraticamente, chegar a meios termos, né? Ser capaz de produzir projetos que atendem, algumas vezes, interesses aparentemente diversos. Não, quando você cancela o diálogo, o debate, a discussão, quando você transforma o outro em inimigo, e a lógica é que o inimigo tem que ser aniquilado, eliminado. cara, você está me entendendo? Aniquilado. O que você está esvaziando é a política e a democracia, né? Quando você fala hoje, e são pensadores, né, de várias nacionalidades, né, como, né, os professores de Harvard que lançaram aquele livro, Como a Democracia Morre, eles estão falando isso, né? Quer dizer, a democracia está realmente em perigo. Mas o que é que está provocando esse perigo? Né? Não é, hoje a gente vê que não é espaço mais, pelo menos eu torço para golpes militares. Apesar, né, do Brasil ser o país do golpe, né? Desde o início, desde a época do Império. Acredito que não há mais grande espaço para isso, mas você tem essa democracia que ela é solapada de dentro para fora, você está me entendendo? Entendo. Né? Essa ideia de que, assim, cara, a gente usa mecanismos da democracia para acabar realmente com a democracia efetiva. E qual que é a primeira base? É não reconhecer o outro como um adversário. É quando você, né, o transforma em inimigo. Então, assim, eu espero, porque isso não está acontecendo só no Brasil. Sim. Isso hoje é uma questão que as democracias ocidentais estão vivenciando. Mas eu sou um cara esperançoso, cara. Eu acho Precisamos que ser. Se eu não tiver esperança, eu não sou ingênuo, nem aquele otimista bobo, ruminante, né? Mas eu sou esperançoso. Eu acho que o dia que eu não tiver mais esperança, primeiro que abandona a docência. Não há docência sem esperança. Sem esperança. Sabe? Não há. Num país que a gente vive, com as desigualdades que nós vivemos, né? Não há. É verdade. E aí, pô, eu vou me retirar, vou lá pro meu sítio, vou ler meus livros. Mas Marcelo, eu espero que eu não tenha que chegar a isso, você está entendendo? Com então, certeza. Eu acredito que a gente está vivendo um momento que não é bom, é tenso. Né? No Brasil, a gente sabe. Não só no Brasil, né? No mundo inteiro, né? Mas eu acho que a gente vai superar. É preciso ter esperança, né, Marcelo? E eu acho que não é só a esperança pela esperança. Eu estou vendo as pessoas se mobilizarem também, você está entendendo? Eu estou vendo as pessoas querendo algo diferente do que está aí. E aí sim, a educação pode entrar como instrumento de transformação. Eu posso falar do meu lugar, né? Meu lugar do exercício profissional. A sala de aula sempre foi e vai continuar sendo minha trincheira, cara. E feliz você que foi aluno do Marcelo, que é aluno do Marcelo. Você que hoje é do ensino médio está tendo o privilégio de estar com o Marcelo, que com certeza traz muita informação e sabedoria e realmente é uma experiência muito bacana. Marcelo, é o que eu falei com você na época do República. Os nossos papos, a gente precisava era de uns 3 podcasts para falar, porque eu ainda tinha tanto assunto para falar com você nesse assento, mas você acredita que o meu diretor já chegou aqui e falou assim, ó, já deu 1 hora. A gente já está conversando há 1 hora. E falamos de tantas coisas, e a gente tem outras tantas coisas para falar, que eu queria até depois te trazer aqui de novo para a gente falar outros assuntos. Mas a gente está chegando no final do nosso bate-papo, Marcelo. Mas antes de finalizar, eu queria que você falasse exatamente sobre esse livro que você trouxe aqui, que é o Grande Sertão Veredas, um livro pelo qual, né, uma obra pelo qual você tem um conhecimento profundo, porque já é um estudioso, fez a tese de mestrado em cima disso aí também. Falando rapidamente para a gente finalizar, sobre a importância dessa obra para esse nosso Grande Sertão, para a nossa formação aqui, dessa região nossa, dessa nossa afirmação de geraizeiro, de norte mineiro, como que essa obra ela impactou positivamente assim, para essa ideia da gente ser esse povo que é? Cara, eu acho que impactou muito de perceber que o sertão é um lugar de contradições profundas que refletem contradições humanas,
né? Mas quando você situa no sertão, né, talvez fique mais evidente e mais perceptível, o que em outros lugares não é tão evidente. Então, eu acho que o Grande Sertão Veredas foi uma obra não só, né, falar da importância literária dela é quase que um truísmo, né, mas eu acho que foi importante para a construção dessa identidade, de perceber o sertão não só como lugar de carência, você está me entendendo? Não só como lugar do atraso, né, não só do entrelugar, mas a gente perceber que talvez aí, nessas contradições, é que emerge aquilo que é a grande marca da própria condição humana. Nós, contraditórios somos nós, cara. Contraditório Viver e abissal é a vida, cara. Você está me entendendo? E aí, quando você pega uma obra monumental, né, uma obra visceral igual o Grande Sertão, cara, essas grandes questões humanas que a gente olha lá e percebe, você fala assim, cara, então eu não preciso sair daqui e ir para a Europa, né, para o berço do Renascimento e tal. Nada, cara. É aqui no nosso lugar, né? É na nossa casa, cara. Na nossa morada, né? E a palavra morada, olha, André, a gente não pode esquecer disso, cara. Morada é a base etimológica da palavra ethos, do radical ética, você está me entendendo? Sim. A morada, cara, é a ideia o homem como ser de linguagem, como ser simbólico, né? O Heidegger, a linguagem é a morada do homem, né? E ele fez isso de uma maneira magistral. Maravilhoso. Né? Então, assim, eu acho que a grande sacada do Guimarães Rosa, que era esse cara que tinha uma erudição universal. Né? Mas ele fala assim, cara, né, da onde que eu vou extrair beleza e um sentido, né, mais pungente dessas questões? Daqui. Do lugar que ele é do sertão, né, cara? Ele é de Cordesburgo, né? Nós vamos fazer depois, vou trazer aqui o Marcelo para falar só sobre Grande Sertão Veredas, porque se a gente começar a fazer, já é outro podcast. Marcelo, queria te agradecer demais, cara, pela presença aqui no nosso primeiro No Bico da Águia, nessa terceira temporada. Eu tenho certeza que a gente começou assim, com o pé direito, porque nessa uma hora que nós batemos o papo aqui, o papo voou. Falamos de muitas coisas e ainda tínhamos outras tantas para falar. Mas com certeza foi um bate-papo que você de casa acompanhou e tenho certeza que ficou muito satisfeito, gostou, porque para mim é uma honra estar recebendo meu grande amigo Marcelo Moebos. Valeu, meu querido. Ô, André, a honra é minha, cara. É sempre bom conversar com você sobre esses assuntos que tanto nos inquietam e poder compartilhar isso com seus espectadores. Tá? Maravilha. Um grande abraço para todos aí. Eu estou muito feliz de estar aqui. Valeu demais. E nós vamos ficando por aqui, né, nesse primeiro No Bico da Águia, na terceira temporada. Você pode acompanhar o Bico da Águia na TV Gazeta, canal 2, toda terça-feira, às 9 da noite. E também acompanhar de forma inédita no canal do Busque News, esse portal de notícias aqui do Norte de Minas, que você tem todas as informações que você precisa. Essa semana foi com Marcelo Moebos, mas na semana que vem temos um outro super convidado só para você. Valeu!